Bom, agora vamos lá. Este script aqui, né, foi gerado com a exportação. Nele você vai ver um monte de nomes que são internos, né, o Salomé decide como nomear algumas coisas, e tem outros em que você vai reconhecer aquilo que você fez, né, face 1, a revolução daquela face no cilindro, rotação de cilindro, translações, etc. e tal, cortes e isso aí. Então, esta é a estrutura de instruções que eu preciso para poder fazer a automação disso aqui. É só esse pedacinho, certo? Eu já peguei esse pedacinho para cá e trouxe aqui para já fazendo algumas separações, né? Então tem aqui aquela fase de fazer o sketch, né? Aquele caminho fechado, um circuito de linhas. Logo depois já tem aqui o comando para, a partir desse circuito, fazer uma face, depois fazer aquela revolução, né? A revoluta, né? A revoluta não, a extrusão circular da face, que está aqui, né? Você vê que tem que ler com uma certa atenção. E depois disso tudo, eu coloquei aqui um parâmetro a partir das dimensões, né, que eu separei aqui do flange, para saber o quanto eu tenho que deslocar aquele cilindro, né? Então isso também está aqui numa outra operação, também reconhecido a partir do que está aqui dentro, né? Tem aqui um translate, ó, isso aqui. Então qual é o truque agora, né? Onde eu tenho aqui números, eu vou reconhecer o que são esses números, né? Se é um raio, se é um deslocamento, se é um adoçamento, uma espessura, ou o que seja, e vou gerar variáveis aqui no topo da instrução com os números que eu tenho que colocar. A partir daqui eu substituo os números pelas variáveis e segue o cortejo, né? Está tudo aqui feito. O processo inteiro, né? A não ser por essa adição aqui, né, que eu preciso relacionar o deslocamento do parafuso às dimensões, mas de resto é tudo absolutamente idêntico. E esse bloco final, que está aqui lá para o fundo, que é onde você vai aqui, né, o bloco final, que é onde você vai introduzir os elementos que você gerou para fazer o seu sólido. Então vamos ver como é que fica a execução aqui desse processo, né? Eu vou aqui no ficheiro, executar no script e vou executar aquele flange lá. Rodou, beleza? Agora vou dar um F5 para ele atualizar a árvore e estão aqui os corpos que eu criei. Então eu termino aqui com G, esse corpo já feito, né, com a chanfro e arredondamento, que é idêntico a este aqui, ou quase idêntico, né? Que eu fiz só uma pequena modificação aqui na hora de calcular o deslocamento do parafuso, mas você vê que a parte externa, a cone, essa extremidade aqui, esse alongamento, o colar, a face aqui onde ficaria o selo, onde pousaria o selo, estão absolutamente idênticos. Certo? Então esse é o processo para você pegar uma tarefa que você vai ter que repetir várias vezes e gerar um programa que vai te salvar de ficar clicando uma quantidade enorme de ocasiões. O restante desse arquivo apresenta algumas outras funcionalidades do Salomé Meca que eu vou colocar num segundo trecho desse episódio. Então, já para ele. Ok, de volta aqui.
eu tenho a geometria pronta, eu preciso agora prepará-la para receber as formulações, né, as inserções de parafusos, a pegada, né, planta baixa, a projeção do apoio das porcas aqui no flange. Então eu vou começar a fazer o seguinte, vou começar pelo seguinte. Eu criei aqui um arquivo que tem uma série de rotinas que usam comandos de dentro do Salomé para poder fazer algumas coisas que se repetem em todos esses flanges. Então essa série de rotinas aqui, vou dar uma passada rápida nelas e estarão disponíveis depois ao final do episódio. Como que começa? Eu começo executando aquele script. Então vou fazer aqui executei um script, venho aqui no diretório onde está colocado e mando abrir. No caso aqui eu já fiz, né? Então eu já estou aqui com todas as subrotinas carregadas e o ambiente estabelecido. Bom, primeiro, eu preciso desenhar aqui os apoios, né, das porcas, né? Eles não estão aqui. Eu vou ter que gerar esses círculos que são concêntricos a esses furos aqui. Como eu já tenho uma rotina aqui embaixo, que é o Make Conc Circle. Esse Make Conc Circle faz o quê? Eu vou pegar um alvo, que pode ser um círculo ou um conjunto de círculos, então até por isso que está aqui o objeto alvo, e vou criar em volta deles outros círculos com esse raio, e vou colocar um nome específico para eles. Aqui, por exemplo, qual o processo inteiro? Né? Primeiro eu vou pegar esse comando, né, o kind of shape. Então, esse kind of shape aqui na interface equivale a este comando aqui, de maneira que se eu apontar para esse círculo, ele vai me dar aqui o kind of shape, né, qual é o índice dele, né, que é 74. Tem um vértice, tem uma aresta, é um wire, daqui um shape 2, tipo 2, né, que é o tipo círculo, e ele avisa aqui que é o circle. Se eu apontar aqui propriedades de base, esses números vão lá para aquela estrutura, é o que está aqui nessa estrutura, né, esse KOS. O que esse KOS tem? Tem um tipo que é círculo e esses números aqui todos, né, o centro do círculo, a direção normal e o raio dele. Então aqui o raio é 13. Quando eu pego essa estrutura, aqui eu vou primeiro testar, a primeira posição dessa lista é o tipo de estrutura dele. Então se é um círculo isolado, ele vem para cá. Se for um compound, se for um conjunto de círculos, ele vem para a segunda alternativa. O que ele faz aqui? Ele pega em cada vértice, isso aqui, por exemplo, é um comando para ler a posição do vértice. É o que é apontado pela lista de 1 a 4, o corte lá da posição 1 até a posição 4, que são aqueles 3 números que aparecem lá deixa eu repetir aqui. Esses 3 números aqui. Então ele vai pegar isso aqui, o centro de gravidade. O vetor normal são os seguintes, né? 4 a 7. O raio é o 7º valor. E então eu entro aqui com um comando para fazer um círculo. Esse é o comando interno do Salomé que faz o círculo, então make circle. No ponto COG, quer dizer, centrado com esse círculo aqui que está no argumento, com a mesma direção, e o raio que eu dei aqui no argumento dessa subrotina. E o base name é o que veio daqui. Se for um grupo, eu faço primeiro uma extração, né? Então eu pego aqui uma lista de todos os círculos que estão dentro desse grupo e procedo, uma varredura pelo grupo e faço exatamente as mesmas coisas. No caso aqui eu bloqueei essa linha porque ela acaba colocando um monte de coisas e polui a árvore do estudo, né?
Mas logo depois desse procedimento todo, eu vou fazer um conjunto com esses círculos novos, né? Então esse make fields list vai pegar a lista de círculos que está sendo gerada aqui dentro, né? Cada vez que eu faço um make círculo, adiciona uma lista, né, que começou aqui vazia, está sendo adicionada círculo por círculo. Depois dou o the name, é o base name, que vai ser o nome do grupo. Então adiciono aqui na árvore de estudo e tudo mais. Então vamos ver como é que a coisa opera aqui. Eu já criei aqui um grupo, como apontando aqui para todos esses círculos. E eu vou agora pegar esse objeto aqui na linha, né? Então vou usar o Salomé, my study, find object by path. Então, geometry, vou pegar aqui no conge 1h circ. Então eu vou pegar esse objeto aqui, já vou dar um get object para sair com ele exatamente. Então se eu der um h circ aqui, já tem um objeto pego. Agora eu vou fazer a chamada, né? Eu vou botar 20 e vou colocar aqui como ncirc o nome. Dá uma reclamadazinha, mas não tem nada demais. E estão aqui o conjunto dos círculos de 20 que foram postos aqui. Agora eu preciso cortar essas áreas, né? Porque eu preciso identificar, separar essas áreas aqui da impressão. Então eu vou realmente por o partition com G, e o mecanismo de corte, né? O grupo de corte é o ncirc. Coloquei. Então isto é o meu primeiro flange. Flange 1. Eu posso então fazer agora uma rotação desse flange, né, para fazer o par dele. Vou fazer aqui uma rotação em torno do eixo Z. Opa, não. O flange em torno do eixo Z. 90 graus. Não, 180. Caramba. E tenho ali criar uma cópia. Então já foi lá. E esse é meu flange 2. Eu vou acender o outro aqui. Eu tenho 2 flanges já cortados com as impressões das porcas, né? Agora vem uma tarefa, né? Eu preciso gerar os parafusos que vão ficar aqui ligando cada impressão, né? Cada pegada de porca, a sua pegada de porca correspondente do outro lado. Isso também é uma tarefa muito cansativa, muito chatinha, né, de fazer. Então eu também coloquei aqui uma série de rotinas, né, que facilitam essa tarefa. Isso aqui, o Make Bolts from Nut Spares. Então eu vou pegar uma lista dessas pegadas, dessas faces cortadas, no primeiro caso, uma lista no segundo caso, e vou dar para essa rotina aqui criar os parafusos. O que a rotina vai fazer? Tirando aqui vai começar obtendo, né, as propriedades, né, para cada impressão de porca, eu vou obter o centro de gravidade, a direção e um flag aqui para verificar se ela já foi verificada ou não, para marcar que ela já foi capturada, né, usada para gerar um parafuso.
E logo depois, né, desse processo, chega aqui um loop duplo, que primeiro checa se um e o outro são iguais, né, se não forem, né, aí é que eu vou verificar se elas estão cumprindo as condições, né, para que eu possa parear as duas impressões de porca, né, que é as normais têm que ser iguais, ok? Essa ABVU aqui é a distância, né, entre um e outro, né? Então as direções e as normais têm que ser iguais, ok? E o vetor que liga o centro de gravidade das duas porcas tem que estar alinhado com as normais das duas porcas, né? De maneira que eu vou ter o quê? Essa aqui, por exemplo, a normal está aqui, na direção X. Essa aqui, a normal está aqui na direção X também. Se eu tentar fazer um pareamento dessa porca com essa aqui, aquele vetor entre os dois centros de gravidade vai estar desalinhado e não vai ser marcado como um par, né? Mas uma vez que as duas cumprem essa condição, né, estão aqui liberadas também, né, eu já marco que já foram usadas e procedo à feitura do parafuso. Essa feitura é feita como? Eu começo criando dois vértices, que são as extremidades do parafuso. Tenho dois vértices aqui no meio, né, 45 e 55 da distância, né, 45% e 55% da distância, de maneira que eu vou deixar um trechinho ali no meio de 10% do comprimento total do parafuso. E vou então criar os vértices, né, desses pontos. Então eu vou ter um vértice ligado ao lado A, um vértice ligado ao lado B, um vértice ligado à pretensão, a um elemento que eu vou criar aqui no meio, entre esses dois pontos intermediários aqui, que é o elemento onde eu vou colocar a pretensão do parafuso. Então, criei os vértices, criei os edges, né, as linhas, fiz aqui um fuse list, né, juntei todo mundo. Aqui eu extraí fiz a extração de vértices e edges, e aqui eu faço a introdução daquele parafuso gerado lá no sistema inteiro. Então, eu vou colocar o parafuso gerado na árvore raiz da geometria e os vértices e os trechos de aresta, né, como seus filhos, né, como se fossem subelementos do parafuso. Volta isso aqui tudo, pega a lista de parafusos e retorna uma lista de parafusos, mas depois vai estar tudo gerado, tudo colocado lá na estrutura. Então, primeiro passo, eu preciso identificar esses grupos aqui, esses setores circulares, né, esses anéis circulares. Então eu vou fazer uma coleta deles. Eu vou fazer uma coleta a partir de propriedades. Então aqui, primeira propriedade é o comprimento total daquilo, os dois perímetros, né, 207, 34515. Depois é a área, 725, 707, 903. E o volume, que é zero, porque é uma superfície. Eu vou aqui, né, pegar o flange 1 primeiro. Eu vou usar esta rotina aqui. O que essa rotina faz? Façam subelementos, né, subformas, de acordo com a propriedade. Eu vou pegar o nome do objeto, onde eu estou querendo buscar essas subformas, o tipo delas, o range de propriedades que são levantadas aqui com esse comando, né? E então verifico quais dessas subpropriedades, quais dessas subformas cumprem os requisitos de estar num determinado range, né? E vou colocando dentro do grupo. Então vamos ver como fazer isso aqui.
colocar aqui o lista de 1, vai ser o make sub by prop. Qual é o elemento? É o flange 1, tipo face. Aí aqui eu preciso colocar um range, então é 207.340 até 207.350. Os dois primeiros números se referem à primeira propriedade, os dois seguintes à segunda e assim por diante. Isso não está exatamente aquela maravilha de programação, mas é um bom começo. E aqui eu tenho a lista. Então, se eu der um F5, eu vou ver aqui todos os flanges já identificados. Isso aqui precisa ser mostrado. Então, e aqui tem um grupo que foi também introduzido para a seleção completa de todos. Eu vou dar um cachê aqui e vou fazer o mesmo no flange 2, já que ele é idêntico. Só preciso voltar aqui, trocar isto e trocar isto aqui. E o flange 2, tá ele aqui também com todas as suas porcas identificadas. Agora que eu tenho as duas porcas, eu vou fazer os parafusos. Então realmente vou para este comando aqui agora. Certo? Então vamos dar uma olhada no que eu preciso mandar para ele poder fazer essa operação. Bom, então vamos ver aqui como é que eu faço essa chamada. Make bolts from not pairs. Eu vou mandar a primeira lista de porcas, segunda lista de porcas e o nome base delas, né, para poder fazer a comparação aqui e ver se são as porcas realmente que eu estou querendo colocar. Então vamos lá. Lista de parafusos entre flange 1 e 2. Faça bolts from nuts pairs, long 1, long 2, nome base da primeira, nome base da segunda e aqui estão os parafusos. Os parafusos estão com um nome gigantesco. Isso não é para assustar, porque o nome do grupo de elementos, de nós, etc. e tal, no Aster pode ter 24 caracteres. Então você não vai poder abusar de dar um nome muito longo, mas também não precisa correr o risco de se perder no meio dos significados das coisas. Então aqui, por exemplo, esse aqui é o parafuso que vai do flange da porca 1 do flange 1 para a porca 1 do flange 2. Aqui, da porca 2 do flange 1 para a porca 2 do flange 2. E vai assim por diante. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui já estão, aqui dentro, os elementos necessários, né? Tem um vértice que eu vou me ligar. Quando eu for fazer o grupo, né, a ligação da extremidade do parafuso com aquela impressão da porca 1, eu já vou direto aqui, né? O A vai para o
A, né, o vértice A vai para F1N01. Aí tem aqui o primeiro ponto de pretensão, segundo ponto de pretensão, o outro vértice. Aqui tem um elemento, o elemento de pretensão e o outro corpo, né? Então o parafuso foi dividido em 3, né? Do meio vai ser usado para fazer a pretensão e o restante está ali normalmente. E já estão identificados também quais vértices eu vou usar para ligar em qual parafuso, em qual porca, perdão. E isso se repete para todos os parafusos. Então isto já é um adianto enorme, que essa tarefa de construir essa coisa um por um, é realmente meio cansativa, e eu fico muito feliz de ter terminado esse recurso, essa ferramenta. Então, é isso aí. Nós vamos passar para o próximo tema, que é a parte de fazer malhas, mas nisso num outro episódio eu vou explicar como é que é isso. Então, por hora é isso. Eu espero que todos tenham gostado e muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio. Se você chegou até aqui, provavelmente estava procurando algo como curso de elementos finitos, cálculo estrutural e etc. Eu tenho uma oferta que pode te interessar. Um canal e um curso para te capacitar a usar o Codeaster, um programa de elementos finitos desenvolvido pela EDF, a empresa de energia da França, e que ela usa para projetar as estruturas das usinas nucleares que opera. A EDF colocou essa joia no modo open source. A confiança na qualidade dos resultados produzidos tem que ser muito alta para essa área de aplicação, e o Codeaster mostrou que merece. Esse é o programa que vai te colocar no mercado dos projetos estruturais com uma barreira de entrada baixa e uma ferramenta de respeito. O curso vai te dar os primeiros passos, os que levariam mais tempo para aprender sozinho, e o canal vai te dar alguns refinamentos bem úteis. Mais detalhes na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção, bem-vindos ao início da jornada e até o próximo passo.